Olá, chega mais! Este é o Band Placar em um oferecimento BandBet, trazendo para você os principais destaques desta sexta-feira e, claro, as melhores oportunidades do mercado que estão em BandBet. A gente vai começar falando de Série B, hoje tem rodada com Cuiabá e Remo às 9h35 da noite do horário de Brasília. Bernardo Ramos, em um programa anterior a gente começou falando da equipe do Cuiabá, que é mandante, agora a gente começa falando do Remo, que está melhor posicionada na tabela, na quarta colocação. Tem o técnico Guto Ferreira, que foi, inclusive, treinador do Cuiabá em boa parte desta temporada. Hoje não conta com o goleiro Marcelo Rangel, está lesionado, mas o meio de campo e o ataque devem ser os mesmos do jogo contra o Atlético. Exatamente, uma belíssima vitória do Remo jogando em Belém. Aliás, quando a gente fala sobre o Remo nos últimos 5 jogos, a gente tem que falar em vitória. Uma série absurda com 100% de aproveitamento, muito por causa do técnico Guto Ferreira, que soube armar um sistema defensivo competente. É claro que o Marcelo Rangel fará falta nessa partida, mas lá na frente tem muita gente boa. Pedro Rocha é o artilheiro da Série B, jogando como centroavante, mudando um pouco o posicionamento dele em relação ao início da carreira, quando era um ponteiro. Aliás, o Everton Cebolinha era reserva do Pedro Rocha no Grêmio. O Everton Cebolinha só vira titular depois que o Pedro Rocha foi jogar no Spartak Moscou. E aí, tem 2 estrangeiros muito bons de bola nesse time do Remo lá na frente, né? Por exemplo, a gente observa pelo lado direito o Diego Hernandes, né? E o Tatsides, o grego, que é o principal armador das jogadas, né? No 4-2-3-1, ele é esse que atua atrás do centroavante. 34 anos de idade, canhotinho, bom de bola, jogador que gera muito jogo para a equipe do Remo. Em contraponto ao Cuiabá, você trouxe a informação anteriormente, né? Do aproveitamento, mas sem jogadores importantes, né? O goleiro Luan Poli suspenso, o zagueiro Natan e o volante Lucas Mineiro, apesar de ter o segundo melhor aproveitamento como mandante da Série B. Se eu puder destacar algo nesse time do Cuiabá desfalcado, eu diria que é a defesa, né? Com 3 zagueiros, na verdade, com 3 jogadores que atuam numa linha de zaga, não necessariamente zagueiros, backs de ofício, né? Como, por exemplo, o Patrick De Luca, que volta ao time do Cuiabá, jogador revelado pelo Bahia, com passagem pelo Vasco da Gama. Ele é um volante e pode jogar como um zagueiro centralizado ao lado do Bruno Alves, em São Paulo e Grêmio. E o Sander, que era lateral esquerdo e virou um zagueiro também compondo essa linha de 3. Então, assim, são jogadores competentes defensivamente, mas que têm uma capacidade de criação de jogo muito importante, né? E todo time de futebol começa criando o jogo a partir da sua linha de zaga. O goleiro entra nessa também, né? E a gente olha para o lado esquerdo e vê o Max, né, jogador revelado pelo Flamengo, que não conseguiu estabelecer uma carreira no clube rubro-negro, como uma possibilidade de escape ali por aquele lado, fazendo associações com o Sander, né, que, como eu disse, foi lateral. Então, há um lado esquerdo forte nesse time do Cuiabá. A BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. Mais uma vez, eu sugiro que você aponte sua câmera para esse QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site da BandBet. E aí, em eventos populares, está vendo esse menu aqui em cima? Você arraste para o lado e aí você vai achar o jogo entre Cuiabá e Remo. Aqui é o seguinte, gente. O Cuiabá está pagando 1,83, joga em casa, mas o Remo é favorito. O Remo, a gente trouxe estatística em relação ao retrospecto recente, veio numa campanha muito melhor. Então aqui, Aline, eu vou no Remo pagando R$ 4,50, uma odd muito boa, fenomenal para a equipe da região norte do Brasil. A gente sai um pouco do futebol e vai para os Estados Unidos falar sobre o melhor basquete do mundo, a NBA. Porque tem New York Knicks contra Boston Celtics, jogaço, hein, na noite de hoje. Claro, temos o nosso correspondente, Eduardo Barão, que sempre nos atualiza, né, Bernardo, para a gente fazer as projeções aqui para quem está nos acompanhando. E ele fala de onde tudo vai acontecer. Afinal de contas, a partida será disputada no Madison Square Garden, uma das catedrais do basquete mundial. E aí eu saúdo agora Eduardo Barão. Grande abraço para você, meu amigo. Fala, Bernardo, grande abraço para você, para todo mundo também no Brasil. Jogo importantíssimo nessa noite, a sexta NBA com um duelo espetacular aqui no Madison Square Garden em Nova York. O New York Knicks encara o Boston Celtics, um duelo da Conferência Leste da Liga Americana de Basquete NBA, jogo de enorme tradição entre essas duas grandes equipes. O New York Knicks que chega com um técnico novo, mas com uma base que foi bem ano passado. Tem o armador Jalen Brunson e o pivô
pivôzão, Karl Anthony Towns, comandando a equipe do New York Knicks. Do outro lado, o Boston, que foi campeão recentemente da NBA, vem num clima de, digamos, recuperação. O Joe Mazzulla continua sendo técnico, mas o principal jogador, o Jason Tatum, acabou se machucando de uma forma muito grave. Está fora praticamente da temporada. E por isso vai ser aquela temporada mais de recuperação para o Boston, né? O Jaylen Brown ainda é o grande jogador da equipe, o Derrick White, o armador, que foi muito bem na última temporada. Mas como você sabe, né? Jogando aqui em Nova York, a torcida faz enorme pressão e por isso o New York Knicks entra como favorito para o jogo dessa noite. É um jogo de história, é um jogo de tradição. Claro que o Boston pode se superar, mas vai ser uma temporada diferente para esse Boston Celtics jogando aqui em Nova York com muita ventania, como você pode perceber, né? New York Knicks e Boston, jogo da sexta da NBA com o New York Knicks como favorito. Grande abraço para você, Bernardo. Até mais. Valeu, Barão. Temporada complicada pro Boston, né, Bernardo? Sem o Jason Tatum, o time perde muito, né? Era um dos favoritos a ganhar o título na temporada passada, mas perdeu o craque por lesão. Isso aconteceu também com o Indiana Pacers, né? Time que foi finalista na temporada passada, perdeu a decisão para o Oklahoma City Thunder e perdeu o Tyrese Haliburton também com uma lesão muito séria. Então não dá para passar por isso sem sofrer derrotas, né? Uhum. E o Boston já estreou mal na temporada regular, perdendo para um rival também ali de divisão, o Philadelphia 76ers. E tem esse jogo de grande rivalidade contra o New York Knicks. O New York Knicks melhor com Jalen Brunson, Karl Anthony Towns, trouxe o Jordan Clarkson, que jogava no Utah Jazz. E do outro lado a gente observa mais um time de perímetro, né, Aline? Ou seja, com bons armadores, tão somente, né? O Peyton Pritchard, que era reserva, virou titular agora, e o Derrick White, já citado pelo Barão. E aí o Jaylen Brown passa a ser a grande figura, bom jogador, mas sem a companhia do Jason Tatum, ele acaba perdendo bastante. A BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. A bola vai subir às 8h30 da noite no estádio, no ginásio, melhor dizendo, no Madison Square Garden. Você aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima e você será direcionado para a capa do site, né? E aqui a gente já tem tudo sobre New York Knicks e Boston Celtics. Claro que o Knicks é muito favorito, inclusive pagando bem, 1,57. Eu acredito num spread aqui de 3,5, favorável ao New York Knicks também. Então é uma situação que o time da casa é bem favorito. Aliás, vem de uma vitória sobre uma equipe muito forte, que é o Cleveland Cavaliers. Dá para imaginar uma final de conferência em 2025-2026 entre Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Não me surpreenderia se isso acontecesse. O que você sempre fala por aqui? Jogue com responsabilidade, só para maiores de 18 anos. Até a próxima!